Agora vamos falar sobre saúde. Todo ano, cerca de 38 mil pessoas no Brasil descobrem que têm o vírus HIV. Mesmo com a melhoria na qualidade de vida dessas pessoas ao longo dos últimos anos, elas são propensas a desenvolver mais cedo doenças crônicas não transmissíveis. O Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, em parceria com a Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás, realizou uma pesquisa para avaliar as alterações metabólicas em pessoas que têm o vírus HIV. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a professora Marília Dalva Turki. Boa noite, professora. Bem-vinda ao Boletim Conexões. Boa noite. Professora, fala pra gente como foi desenvolvida essa pesquisa. Bom, esse é um projeto de pesquisa que tem mais ou menos 6 anos em andamento e com perspectiva de continuar. A tônica central é fundamental avaliar as condições de vida das pessoas que vivem com HIV para ver quais são as etapas necessárias para a melhoria. Hoje as pessoas vivem mais. O acesso à medicação antirretroviral trouxe um ganho de qualidade de vida. Como é que essas pessoas estão vivendo, quais são as alterações, é essa a linha de pesquisa que está sendo trabalhada. E quais são as conclusões que já foram obtidas até o momento? Primeiro que é fundamental o diagnóstico precoce. Então as pessoas, quanto mais cedo se identificam como soropositivas, são diagnosticadas, mais cedo é iniciado o tratamento. E esse tratamento precoce evita que as pessoas tenham infecções, morram de infecções, como acontecia majoritariamente até 10 anos atrás. Hoje o peso das infecções na evolução das pessoas com AIDS reduziu. Ainda é muito importante, sobretudo as pessoas que chegam tardio. A tuberculose ainda é um grande problema. Mas as pessoas diagnosticadas mais precoce, que recebem o tratamento precoce, têm a possibilidade de viver mais. E vivendo mais, passam a ter as repercussões do envelhecimento que todos nós temos. Porém, o vírus, mesmo controlado, gera um processo inflamatório e essas pessoas estão mais predispostas a terem doenças cardiovasculares, alteração do colesterol, do triglicérides. E com isso, então, além da prevenção das infecções, da tuberculose, da toxoplasmose, que são muito importantes, a questão da manutenção do peso, não fumar, atividade física regular e também tem sido observado alterações ósseas, diminuição da densidade óssea, osteoporose, sobretudo em homens. Osteoporose é um fenômeno tardio. Os homens apresentam osteoporose, quando não tem fatores associados, na 6ª, 7ª década de vida. Nos pacientes HIV ou nas pessoas que vivem com HIV, esse processo tem sido mais precoce, por volta dos 40, 50 anos. Com isso, implica em medidas de triagem mais precoce. Quais fatores contribuem, professora, para o surgimento dessas doenças crônicas nas pessoas com HIV? Bom, uma própria ação do vírus, a reação inflamatória que causa no organismo. Outro, o peso dessas atividades comportamentais, como sedentarismo, obesidade, tabagismo, que todos, infectados ou não infectados, essa é uma carga importante. E uma parcela de alguns medicamentos que contribuem com esse processo. Mas eu quero deixar bem claro que os medicamentos antirretrovirais foram um grande avanço. Mesmo que tenham alguns efeitos colaterais, foi o que mudou a história da doença, que permitiu que as pessoas vivam mais e melhor. Mas eles têm alguns efeitos colaterais e os pacientes precisam ser acompanhados regularmente. Professora, para finalizar, qual é a diferença entre ter o vírus HIV e ter AIDS? Existe uma diferença, não é isso? Isso. Essa diferença era mais marcante no começo da epidemia, quando as pessoas chegavam já com uma doença oportunista bem manifesta, com pneumonias graves, meningites ou doenças que comprometiam, doenças de perda da defesa. Ter o HIV, a pessoa que tem um HIV e não tem AIDS, é aquela pessoa que está sem sintomas, com a defesa normal e que vive com o vírus. Muitas vezes não sabe. E é esse grupo que é fundamental ser detectado. É aquele que tem o vírus, que não tem a doença ainda, que não tem doença oportunista. Detecção precoce, quando o vírus ainda não agrediu a defesa, é o melhor momento para se fazer a prevenção de doenças oportunistas e o tratamento adequado. Então, pessoa soropositiva tem o vírus e não tem doença
ainda decorrente da presença do vírus. E AIDS era quando, além do vírus, é claro, já tem as repercussões, sejam elas de doenças infecciosas ou algumas tumorais, relacionadas à queda da defesa. Então, AIDS é queda da defesa já. Professora Marília Turk, muito obrigado por sua participação aqui no Boletim Conexões. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.